Fala galera, meu nome é Luiz e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre o fundo Interselection FICFIA. Será que vale a pena investir nesse fundo? Será que ele vale a pena para você? Será que ele atende ao que você busca ao investir? Será que ele é um bom fundo de investimento para você investir como pequeno investidor? Bom, é isso que eu vou responder no vídeo de hoje e além disso eu também vou trazer algumas informações importantes sobre esse fundo em questão. Então se você quer saber mais sobre o fundo Interselection do Banco Inter, fica comigo até o final desse vídeo. Bom, indo direto ao assunto, como eu sempre faço aqui com vocês, eu estou aqui no meu aplicativo do Banco Inter para mostrar o fundo Interselection, onde você pode encontrar ele dentro do aplicativo do Banco Inter e também para falar um pouquinho sobre ele e trazer algumas informações importantes. Aqui no Banco Inter, como eu sempre falo, a gente tem várias funções diferentes, desde cartão de crédito, Pix, compras com cashback em si no seu cartão de crédito e muitas outras coisas que vão facilitar o seu dia a dia. Mas o foco no vídeo de hoje é investimentos e é investimentos em fundo de investimentos do Banco Inter, aqui no caso o fundo Interselection. Então, para encontrar esse fundo em questão, a gente tem que acessar a plataforma de investimento do Banco Inter. E para isso, a gente clica aqui em investir. Depois disso, a gente vai acessar a Interinvest, que é essa plataforma de investimentos que eu falei. Aqui a gente tem várias opções de investimentos diferentes. Como eu sempre falo, tem ações lá no exterior, tem renda fixa, tem poupança, tem previdência privada, tesouro direto, ações aqui no Brasil, fundos imobiliários e muitas outras coisas mesmo. Então a gente tem que acessar a plataforma desses fundos de investimento em questão. E para isso basta a gente descer aqui um pouquinho e clicar aqui em fundos, ver todos. Chegando aqui a gente vai ter vários fundos de investimentos diferentes para diferentes perfis, com diferentes objetivos. Só que o foco do vídeo de hoje, como eu falei, é o fundo Interselection FICFIA. Então eu vou pesquisar aqui Interselection e vou dar um concluir. Dessa forma ele já vai filtrar os fundos pelo nome e aqui a gente vai encontrar o fundo Interselection Ações FICFIA. Esse é o fundo que eu quero trazer no vídeo de hoje para vocês. Como vocês podem ver aqui pela cor, ele já é um fundo mais arriscado, porque aqui no Banco Inter eles organizam o risco por cores. Então o verde é um fundo mais seguro que busca investimentos mais seguros e o vermelho é um fundo mais arriscado que busca investimentos mais arriscados com maior potencial. Então aqui a gente já consegue verificar que esse é um fundo mais arriscado. Então se você não busca investimentos arriscados, se você quer algo seguro, já não invista nesse fundo, porque ele é sim um fundo de ações majoritariamente. Ele é um fundo muito mais arriscado do que fundos de renda fixa, por exemplo. Então, se você tem aversão ao risco, já não invista nesse fundo, descarte logo de cara, porque ele tem um risco extremamente elevado. Aqui, como vocês podem ver na tela inicial, ele já tem aplicação mínima de R$100. O rendimento nos últimos 12 meses, o retorno foi de menos 20% aproximadamente, e o resgate é em D mais 32, ou seja, se você pedir hoje, só daqui a 32 dias você vai ter o dinheiro na sua conta. Então, só por essas informações você já consegue verificar que ele é um fundo muito arriscado, já que a rentabilidade dele foi menos 20% nos últimos 12 meses. Isso porque ele investe em ações. As ações desde o ano passado têm passado por momentos de queda por conta da crise que a gente estava passando e tudo mais. Então esse fundo é um fundo majoritariamente de ações de outros fundos de investimento. Por isso, ele tem uma rentabilidade que pode variar muito. Ele é muito arriscado, como eu falei para vocês. Bom, continuando, a gente pode clicar aqui nele para ver algumas outras informações. Aqui a gente tem a rentabilidade dele ao longo dos últimos 12 meses. Aqui, como vocês podem ver, nos últimos 3 meses ele teve um retorno positivo, mas não é nada comparado com os retornos anteriores que ele teve de menos 11%, menos 10%, menos 11% e por aí vai. Então esse fundo tem uma rentabilidade que varia muito. Ele tem um potencial muito grande de valorização. Ele pode valorizar, como vocês podem ver ali, 6% no mês. Então é algo muito expressivo, mas também pode ter desvalorizações muito grandes ao longo do tempo, em meses específicos, como vocês podem ver ali embaixo também. Além disso, esse fundo também tem cashback, já que ele é do próprio Inter, então o Inter fornece o cashback da taxa que ele cobra para você investir nesse fundo. E indo aqui um pouquinho mais para baixo, a gente tem mais algumas informações. Aqui a gente tem o saldo mínimo de R$100, o cashback de 50% do rebate, aplicação mínima, movimentação mínima, o grau de risco que aqui fala que é muito alto. Então esse fundo, como eu falei, tem um risco muito alto e você não deve investir se você não tem esse perfil de risco, se você não aceita tomar esse risco.
Continuando aqui, a liquidez dele é em D+30, como eu falei para vocês, e mais para baixo a gente tem o CNPJ, o gestor, que é o próprio Banco Inter, o custodiante, que é o BTG Pactual, o benchmark, ou seja, o índice que ele segue, que é o Ibovespa. Então, esse fundo aqui está seguindo o Ibovespa, aquela rentabilidade você tem que comparar com o Ibovespa para ver se ele está bem ou não. E isso é o que vai definir se você deve investir ou não nesse fundo. Além disso, ele tem uma taxa de administração máxima de 1,9% e uma taxa de administração base de 1%. E parando para analisar essa taxa de administração comparado a outros fundos de ações especificamente, é relativamente boa. A taxa de 1% é extremamente baixa, a taxa de 1,9% está ali na média dos fundos de ações. Só que tem um pequeno porém, esse fundo também tem uma taxa de performance sobre 20%, o que excede 100% do Ibovespa. Então aquele benchmark do Ibovespa que ele está seguindo, que ele segue essa rentabilidade, se ele superar aquele índice, você paga uma taxa a mais por isso de 20% sobre o que exceder a rentabilidade do Ibovespa. Então você tem taxa de administração e também taxa de performance nesse fundo. Outra coisa importante a se destacar sobre esse fundo, que não está aqui nas informações, só que você pode encontrar no site do Banco Inter no fundo, é que 62% dos investimentos desse fundo estão em outros fundos de investimento, 20% está investindo em ações e o restante está investido em renda fixa em outros títulos. Então esse aqui é um fundo de renda variável, ou seja, você tem grande potencial de valorização, mas também tem grande potencial de perda também. Então só invista se você busca algo que tem grande potencial, só que você tem que assumir o grande risco que esse fundo tem também. Será que vale a pena investir nesse fundo? Bom, olhando sobre o ponto de vista da rentabilidade nos últimos 12 meses, se comparado com o Ibovespa, não está valendo tanto a pena assim, porque nos últimos 12 meses o Ibovespa não teve essa grande perda que esse fundo teve de aqui em cima, aproximadamente 20%. Então ele teve uma rentabilidade abaixo do Ibovespa, ele teve uma rentabilidade negativa, e isso aqui me faz pensar que esse fundo não é tão bom assim para se investir, porque ele não está conseguindo superar o Ibovespa e muito menos seguir o Ibovespa em si. Ele está tendo uma rentabilidade muito abaixo do esperado. Eu pessoalmente não gosto de fundos de investimento, então eu não investiria de forma geral para mim, mas pensando também em quem investiria, eu não selecionaria esse fundo, eu escolheria outro que foca em investimentos direto em ações e não em outros fundos de investimento, como a gente vê na carteira dele, que tem 60% em outros fundos de investimento. Então, pensando por esse lado, eu acredito que não vale a pena investir nesse fundo e ele tem uma rentabilidade bem ruim se comparado com o próprio Ibovespa. Ah, e uma última coisa, se você quer saber sobre um fundo específico, quer saber informações, quer saber se vale a pena ou não, deixa aqui nos comentários sobre qual fundo você quer saber do Banco Inter, que eu posso trazer num vídeo posterior.